Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus abençoe você e sua casa. Como você sabe, todo dia a gente faz esse cafezinho, mas quem traz o pãozinho, que é a palavra de Deus, é só Jesus. Eu tenho certeza, meu irmão, que você é como eu e tem seus sonhos e também tem palavras de Deus para você, promessas de Deus para você. E quero te dizer, através dessa pequena palavra que a gente vai estudar hoje, que se você tem sonho, se você tem promessa de Deus, se você tem palavra de Deus para você, permaneça fiel, seja humilde, seja manso, quebrante o seu coração, viva uma vida de simplicidade, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele deu para você uma palavra, Ele vai cumprir. Eu posso te dizer isso, meu irmão, eu vivi momentos de que parecia ser impossível Deus cumprir aquilo que Ele prometeu para mim. E Deus cumpriu. E Deus tem cumprido. E eu creio que Ele vai fazer isso para você. Vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. O texto de Gênesis, capítulo 37, 5, diz que José teve um sonho. E esse sonho, eles estavam num campo e eles cortavam os feixes de trigo e o feixe dele se colocou de pé. E os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. Então os irmãos falaram assim: José, você vai reinar sobre a gente? Por acaso nós seremos seus servos? E eles odiaram José por causa dos sonhos e por causa das promessas que Deus tinha com José. E a partir desse momento, a situação entre eles já não era muito boa. Então a conversa entre eles já eram sempre conversas de briga, conversa de ódio. E José permaneceu aquele moço singelo, aquele moço manso, aquele moço que Jacó amava muito. Eu acho que faz muita diferença o homem de Deus permanecer com aquela estabilidade que Deus requer dele. O homem de Deus tem que ser manso, tem que parecer com Jesus. José é parecido com Jesus. E José permaneceu manso, permanecia sendo aquele homem que amava as coisas de Deus. Ele dava valor aos sonhos, ele dava valor à palavra de Deus. E José, a partir desse momento, foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. E foi muito difícil a vida de José. Não é simples a vida do homem de Deus. Até que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, não pense que vai ser simples, meu irmão, porque não vai ser simples. É difícil, é trabalhoso. Eu sei que é. Eu passei por momentos altos e baixos, momentos bons, momentos difíceis, mas todos eles muito trabalhosos. Mas eu esperei e confiei no Senhor. Se eu te contar as minhas histórias, como que Deus prometeu e tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele cumpre. Então a gente tem que permanecer fiel ao Senhor. José permaneceu fiel a todo instante. Nenhum momento José vacilou, mesmo quando foi apresentado para ele uma grande oportunidade de se prostituir, de ter relacionamento com a mulher do seu senhor, José permaneceu firme. Você sabe por quê? Porque José conhecia o Deus a quem servia. Sabia que o Deus que tinha dado uma promessa para ele era o mesmo Deus que iria cumprir. E requer, se você tem um acordo com Deus, se você tem uma aliança com Deus, se você aguarda por uma promessa ser cumprida, você vai honrar esse Deus. Da mesma forma que Ele honra você, da mesma forma que Ele tem garantido para você que vai cumprir em você a promessa dEle, Ele requer de você a mesma honra. Ele requer que você seja fiel a todo instante, a todo momento. E chega o ponto em que José, depois de passar tanto aperto, mais de 20 anos como escravo, José chega ao ponto da história dele se tornar realidade, dos sonhos dele se tornar realidade. E disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. E disse Faraó a José: vês o que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão
e pôs sob a mão de José, e fê-los vestir as roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. A gente valoriza às vezes a prosperidade de José, mas eu não quero valorizar a prosperidade que Deus deu para José nesse momento. Nessa palavra eu quero valorizar a promessa cumprida, porque a gente costuma perder um pouco quando a gente apoia na prosperidade, no dinheiro, na riqueza, nos sonhos relacionados à riqueza, e não quero falar sobre isso. Eu sei que já tem sido pregado isso demais nas igrejas. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Não, irmãos, esse não é o valor da questão. O valor da questão é um Deus deixar você passar todo o aperto, toda a dificuldade, todo o sofrimento, para depois valorizar você, para depois mostrar para você que Ele esteve com você todo o percurso, por todo o caminho Ele esteve com você. Eu imagino José agora recebendo as honrarias que o rei propôs a ele. Eu imagino que ele ficou lembrando de quando veio o sonho, veio a primeira promessa, e agora o próprio Deus fazendo cumprir a promessa na vida dele. Aleluia! Que coisa gostosa é você ouvir a palavra de Deus e depois a palavra se cumprir. Você fala, o próprio Deus me visitou, o próprio Deus falou comigo, o próprio Deus me alcançou, o próprio Deus teve o cuidado de levar a minha vida pelas dificuldades, pelos meus irmãos me vendendo como escravo, por me lançarem na cisterna, por ser preso por tantos anos. Deus estava comigo esse tempo inteiro. E o bonito, irmãos, não é ver que ele ficou rico ou que passou a ser gerente do Egito inteiro, ou ser governador do Egito inteiro, e ser vestido de ouro e de linhos finos, em roupas finas, de ser colocado como governador e andar no carro do rei. Não, isso aí é muito bom, muito bonito. Mas o mais bonito é saber que Deus cumpriu uma palavra que Ele tinha prometido. Eu sei que você tem palavras que Deus prometeu para você. E eu tenho certeza que se Deus prometeu para você uma palavra, Ele vai cumprir no tempo certo. Vai ter dificuldade? Não vou te enganar. Vai ter momentos em que você vai até pensar, meu Deus, será que isso vai acontecer? É tão difícil, é tão impossível. É essas assim que Deus ama cumprir. Porque você percebe que não poderia ter vindo da sua própria mão. Vem direto dele. São essas coisas assim mais impossíveis que Deus é mestre em fazer, porque Ele sabe que dessa forma só Ele poderia te dar, do seu braço não tem como vir, meu irmão. A gente tem que entender isso. E quando José se veste como governador, os irmãos dele chegam diante dele, José fala para eles assim: não, meus irmãos, eu perdoo vocês. Que isso, eu perdoo vocês. Na verdade, Deus fez com que tudo isso acontecesse e eu sofresse isso tudo para que hoje eu pudesse tratar de vocês, para que eu pudesse perdoar vocês. Deus contava com o perdão de José. Deus contava com o coração manso de José. Sabe, às vezes eu percebo que Deus não erra. Eu percebo, é lógico que não erra. Mas eu percebo que Deus não erra e Ele trabalha com você, contando com aquilo que você é. Ele não te dá para você uma tarefa além do que você possa suportar. Ele trabalha com você de acordo com o seu caráter. A sua promessa vai ser de acordo com o seu caráter, irmão. Aquilo que Deus vai oferecer para você é aquilo que você pode suportar. Se você pode suportar dores e testes grandes, Deus vai trabalhar com você nesses testes. E aí você vai ser aprovado. E quando chegar a hora de você colher a herança, a bênção, a promessa, você não vai se ensoberbecer, você não vai rejeitar o perdão, você não vai guardar o perdão para você. José não, perdoou os seus irmãos, chorou com eles, amou os seus irmãos. Tinha irmãos que nunca achavam que José ia perdoar ele dessa forma. É impossível. Não, aí se torna um exemplo para mim e para você. Nós temos um sonho, nós temos uma promessa de Deus para nós, temos uma promessa de Deus para a nossa vida, mas é necessário, meu irmão, que você permaneça fiel até no fim, permaneça perdoando, permaneça cedendo,
Permaneça humilde, permaneça manso, permaneça de coração quebrantado. Meu irmão, porque aí sim, você vai regozijar quando a promessa de Deus for cumprida na sua vida. Não a promessa de prosperidade, mas a promessa de palavra cumprida. A melhor coisa que tem é quando Deus te dá uma palavra e essa palavra cumpre em você. Seja fiel, seja manso, seja quebrantado, seja sempre fiel ao Senhor. E você vai ver cumprir todas as palavras que Deus te prometeu. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Paz e graça.